Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui João, capítulo 20, vou começar o versículo 19 aqui. Essa ocasião aqui é quando os dois discípulos, no caminho para Emaús, eles percebem que era Jesus Cristo que estava com eles ali, no partir do pão, e eles voltam para Jerusalém para contar aos apóstolos o que tinha acontecido. E enquanto eles estavam falando, contando essa experiência para os apóstolos, o próprio Salvador Jesus Cristo apareceu entre eles ali, tá bom? E fica aqui em João 20, versículo 19. E chegando, pois, o entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, fechadas as portas, onde com medo dos judeus se achavam os discípulos, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, aqueles dois discípulos ainda estavam falando, conversando ali, e o próprio Cristo se encontrou ali no meio deles, apareceu no meio deles. Repare que o versículo diz que eles estavam com medo dos judeus, né? Aliás, os judeus haviam crucificado o Mestre, o Salvador Jesus Cristo. Então, eles estavam com medo também de sofrer alguma retaliação, alguma coisa, então eles estavam reunidos com as portas fechadas, trancados com medo, né? E repare que mesmo com as portas fechadas, o Salvador Jesus Cristo ele aparece no meio deles, mostrando, que um corpo ressuscitado ele não tem as mesmas limitações que um corpo físico nosso aqui, tá bom? Porque ele aparece no meio, não tem paredes que impede, não tem portas que possam impedir um corpo ressuscitado de chegar a um local. Isso mostra também que na ressurreição de Cristo, a pedra removida, tudo isso era mais para prestar um testemunho às pessoas, às mulheres, aos homens, porque Cristo ele não precisava ter retirado a pedra para sair do sepulcro. Então ele aparece aqui no meio dos apóstolos e havia discípulos, as mulheres estavam ali, então ele aparece no meio delas ali. E outra coisa, eles estavam com medo, e a primeira palavra que Jesus Cristo diz a eles é: paz seja convosco, acalmando o coração deles, Então, a partir desse momento, eles não têm aquele medo que eles estavam tendo mais aqui. Eu gosto também do relato, completando essa escritura aqui, lá em Lucas capítulo 24, porque quando Jesus aparece a eles, ele diz outras coisas também e mostra outras coisas, porque eles ficam perplexos, ao ver Jesus Cristo ali. Vamos acompanhar aqui, em Lucas 24, a partir do versículo 36. E falando eles essas coisas aqui, está se referindo aos dois discípulos que voltaram da cidade de Emaús, tá bom? O próprio Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E aí a gente vai aqui para o versículo 37, em Lucas 24. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito, Eles pensaram, mas tá vendo algum espírito ali? Então, para que não houvesse dúvida, também na nossa doutrina, para que não pudesse ter dúvida que Jesus Cristo realmente ressuscitou, que ele tomou o corpo dele de volta, ele toma algumas medidas aqui que nos ensina bastante aqui, tá bem? Então, os próprios apóstolos ali, eles acharam, que era um espírito, Eles ficaram perplexos ali. E aí Jesus Cristo diz aqui no 38, e disse-lhes: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, o próprio Cristo falou: olha, um espírito, ele não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Repare que Jesus Cristo ele não fala sangue aqui, porque um corpo imortal ele não tem sangue, tá bom? Acreditamos que Adão e Eva, eles eram imortal, mas quando eles comeram do fruto, do conhecimento do bem e do mal, houve uma mudança química também no corpus dele, de modo que começou a correr sangue pelo seu corpo, tá bom? E o sangue ele é também uma causa do envelhecimento, e de outras coisas também. Então, repara que Jesus Cristo ressuscitou, ele fala que um espírito não tem nem carne nem ossos, mas ele não fala nada do sangue aqui, Então, eu acredito que um corpo ressuscitado, ele tem um outro fluido que vai correr ali no seu corpo. Um corpo ressuscitado ainda assim vai ter todos os órgãos,
e funções que tem, tá bom? Então é importante falar isso aqui. Bom, vamos lá. Então aqui Jesus Cristo ele tira, né, essas dúvidas do coração deles quando ele pede para tocar nele, mexer nele, tocar nas feridas, né? Então ele faz todas essas coisas aqui. Aqui no versículo 41 em diante, né, em Lucas 24, diz assim, ó. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, maravilhados, disse, tendes aqui alguma coisa que comer? E então eles apressadamente lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, né? Bom, aqui quando diz, né, que eles não acreditavam, né, é porque era no sentido de é bom demais para ser verdade, né? Jesus Cristo ressuscitou, então eles estavam maravilhados com essas coisas. Aqui Jesus Cristo ele pergunta, né, tendes alguma coisa que comer? Né? Repare que antes, para mostrar que não era um espírito, Cristo já havia mostrado as marcas dos cravos nas mãos, nos pés. Toca, olha aqui, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E ele mostrou-lhe as mãos ali, possivelmente eles tocaram ali também, né? E aí agora, Jesus Cristo pede, então, tendes alguma coisa aqui comer? Né? E eles apresentam parte de um peixe assado e favo de mel ali, né? Se Jesus Cristo já tinha mostrado que ele estava com um corpo ressurreto, mostrando ali e eles apalpando, por que a necessidade de agora ele comer para provar isso? Acredito eu que para essa parte aqui que Jesus Cristo fala que vai comer com eles, perguntando se eles têm alguma coisa para comer, e eles apresentam ali parte de um peixe assado e favo de mel, na cultura antiga, isso é muito usado no sentido de comemorar, né? É no sentido de amizade. Quando a gente convida alguém para nossa casa para alimentar, para comer, é um sinal de grande amizade. Naquela cultura, mais ainda, tá bom? Então eu acredito que quando Cristo ele faz essa refeição aqui com os discípulos, com os apóstolos aqui, com todos que estão ali, é num sentido de comemoração. Aliás, de conta, nós temos que comemorar. O nosso Salvador ressuscitou. Ele quebrou as ligaduras da morte e por causa dele todos nós vamos ressuscitar. Então essa parte aqui que quando convida para comer aqui, apresenta o peixe, o mel e eles comem, eu acredito que é mais uma socialização no sentido de comemorar. Assim como nós, né? Quando vai comemorar um aniversário, é uma festa, tem comida, coisa assim. Então aqui eu acredito que foi uma celebração que eles estavam fazendo, tá bom? Vamos voltar aqui rapidinho para João capítulo 20, só que agora no versículo 24. Porque aqui Jesus Cristo tinha aparecido aos apóstolos, tá bom? Aos 2 discípulos de Emaús e muitos outros que estavam ali. Mas quem não estava no meio deles era Tomé, né? Então estavam os 10 apóstolos, né? E Tomé não estava no meio ali, tá bom? Vejamos aqui o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus chegou. Ou seja, aqui não fala por que Tomé ele não estava na ocasião em que Jesus Cristo chegou a eles ali. Se ele tivesse lá, certamente ele teria visto, né, eles ali. Uma coisa, né, às vezes, nós, na nossa dor, a gente se isola. Pode ser que ele quis se isolar do grupo, e isso foi ruim para ele, porque quando na união a gente encontra força uns nos outros. Então, quem permaneceu unido, né, teve essa oportunidade de ver Jesus Cristo tocar e se alegrarem juntos, festejar juntos, né? Mas Tomé ele vem depois, né? Aqui não fala o motivo, mas ele só vem depois, né? Ele acabou se afastando do grupo ali, mas depois ele vem. Então Jesus Cristo não estava e ele perdeu, né, essa oportunidade. E aí então ele passa pela experiência dos outros apóstolos contar o que aconteceu, que Jesus Cristo tinha vindo, né? Vamos acompanhar aqui, versículo 25. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Porém ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do cravo, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui, né, é claro que é um resumo do que eles estão falando aqui, quando ele fala, quando os apóstolos falam que nós vimos o Senhor, né, aqui eles devem ter relatado tudo, né, aqui a Tomé, olha, ele deixou a gente tocar nas mãos dele, no pé, a gente
comeu peixe com ele, a gente desfrutou aqui, comeu mel, né? Ele deve ter contado todas essas coisas. E por isso, Tomé, quando ele diz aqui, de maneira nenhuma eu crerei se eu não colocar o dedo também, ele se sentiu aqui excluído, né? Quando na verdade ele se isolou do grupo, ele estava fora do grupo. Mais uma vez, não sabemos o motivo, mas Tomé ele não estava com o grupo quando Jesus Cristo apareceu. Então ele se sentiu excluído quando na verdade ele mesmo havia se isolado do grupo, né? Então agora tudo isso aqui não é uma descrença, né? Dizendo, eu não vejo assim tanta incredulidade em Tomé. Eu vejo aqui um pouco de sentimento, nossa, apareceu a todos, né? E eu não vi. Tem esse tipo de sentimento aqui. Mas na verdade, o próprio Salvador vai censurar Tomé por isso aqui, né? Nós vamos olhar aqui, né? Então, ele fala essas palavras aqui, né? Se eu não puser o dedo no lugar do cravo, se eu não colocar minhas mãos no seu lado, de maneira nenhuma crerei, né? E aí, então, 8 dias depois desse acontecido, aqui no versículo 26, ó, 8 dias depois que estavam outra vez os discípulos dentro com eles e Tomé, chegou Jesus, assim, estando as portas fechadas. Novamente as portas estavam fechadas e Jesus Cristo apareceu ali no meio deles. E apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Novamente ali a mesma coisa, paz seja convosco. E a partir de agora, Jesus ele vai se dirigir pessoalmente para Tomé, né? Ele vai tá todo mundo junto ali, mas as palavras que ele fala aqui é justamente para Tomé, que está aqui no versículo 27. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu, né? Tomé então reconhece ele ali como Senhor e Deus dele ali. Interessante aqui no versículo 27 que Jesus ele repete as mesmas palavras com a qual Tomé havia falado, né? Se eu não colocar o dedo, eu não vou crer. Se eu não colocar minha mão no lado, eu não vou crer. Então Jesus Cristo ele repete as mesmas palavras, né? Põe aqui o teu dedo, né? Põe aqui a tua mão no meu lado. Isso mostra que a todo tempo o Senhor está ciente das coisas que nós falamos, né? Aliás, né, as escrituras dizem que nós teremos que dar conta de todas as palavras torpes, né, que nós falamos aí também. Então o Senhor ele está ciente de todas as coisas aqui. Então Tomé ele passa por essa experiência aqui. Conforme eu falei, eu acredito que tinha um sentimento aqui de Tomé, né, de exclusão, quando ele mesmo havia saído do grupo, né, e agora ele estava ali, ele queria ter a própria experiência. Nós devemos querer ter o nosso próprio testemunho, tá bom? Mas não um testemunho assim no sentido de que, se eu não ver, eu não vou crer. Não é isso, né? Isso não é fé. Fé é acreditar sem ver. Aliás, a gente só recebe um testemunho depois que a gente crê, né? Vou finalizar com essa mensagem aqui, ó. Que está lá em Éter, capítulo 12, versículo 5. O versículo 5, né, Moroni ele está explicando lá que Éter, ele está falando a respeito da fé e que muitos não acreditavam porque não viam. E aí Moroni, ele explica algo a respeito da fé, dizendo assim, ó: e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunhos senão depois da prova de vossa fé. O testemunho, ele vem depois da prova de nossa fé. A gente não recebe as coisas e depois a gente acredita. Primeiro a gente acredita e depois a gente então recebe o testemunho. Vou finalizar aqui com o versículo final aqui, né? Peraí. Eu li até o 28, tem o versículo 29, que Jesus Cristo diz especificamente aqui para nós, né? Eu me incluo aqui, ó. E disse-lhe Jesus, porém, disse-me, Tomé, criste, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, criste? Bem-aventurados que não viram e creem, né? Ele fala, olha, ele aceita a adoração de Tomé, porque Tomé ele abaixa, né, perante ele ali, diz Senhor meu, Deus meu, ele aceita a adoração ali de Tomé, né, ele não recrimina nessa parte, né? Aliás,
Os únicos que aceitam a adoração é o Pai Celestial e Jesus Cristo, né? Os anjos, quando alguém tenta adorar ali, sendo um anjo de Deus, eles recusam essa adoração. Eles falam, só podem adorar a Deus, né? Tem aqui em Apocalipse falando isso, tá bom? Sobre isso aqui. Porém, aqui o Senhor fala, bem-aventurados, né? Os que não viram e creram. Ou seja, nós que nunca vimos o Salvador, mas cremos na sua ressurreição, cremos que ele ressuscitou, é desses que ele está falando. Bem-aventurados somos nós que não vimos a Cristo e cremos nele. Nós não precisamos ver para crer, nós podemos saber por meio do Espírito, saber por meio dos nossos sentimentos. Nós, né, assim como eu não fui até Jerusalém para ver o sepulcro vazio de Jesus Cristo, mas por conta do Espírito Santo e pelas Escrituras nós podemos saber que realmente ele ressuscitou, né? E que ele vive. Esse é o testemunho que eu compartilho com vocês e a mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.